Bem, dando continuidade então à nossa atividade, nós teremos agora a palestra com o tema Trabalhar com diferenças e diversidades culturais, do conflito à cooperação, a cultura como fator de convivência humana. O palestrante é o Sr. José Márcio Barros, graduado em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Comunicação e Cultura pela UFRJ. José Márcio Barros é professor do curso de Ciências Sociais e Comunicação Social e do programa de pós-graduação em Comunicação da PUC Minas. Também atua como professor da Escola Guinard, Universidade Estadual de Minas Gerais, onde coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino e Pesquisa. É autor do livro Comunicação e Cultura nas Avenidas de Contorno, editora PUC Minas, e organizador do livro Diversidade Cultural, da Proteção à Promoção, editora Autêntica, e As Mediações da Cultura, editora PUC Minas. Tendo como linhas de atuação a formação, a informação, a pesquisa e a consultoria, o Observatório da Diversidade Cultural foi apontado pela Comissão Alemã da Unesco e pela Fundação Ásia-Europa, a CEF, como uma das 39 instituições de destaque no mundo a favor da diversidade cultural. Eu convido então o professor José Márcio para a sua palestra. A mediação da palestra vai ser feita pelo Rubem, que em algum momento deve voltar para cá. Bem, eu vou começar porque temos o show do Maquele, 9h30, né? Bem? Ele já foi se preparar para o jogo. O Maquele, mas o Rubens deve estar voltando. Bem, eu vou falar em pé para ser mais... Não fui eu, né? Mas boa noite a todos. Queria dizer da alegria de estar aqui novamente em Uberlândia. É uma cidade que eu admiro muito pelo que faz, né? Queria agradecer muito ao convite que me foi feito novamente, né, pelo Rubens para estar aqui. De fato, só hoje eu me lembrei que no primeiro eu também estava, e estou aqui novamente, né? Agradecer as palavras carinhosas. A gente vai ficando velho e aí todo mundo já foi seu aluno, né? E cumprimentar a mesa, todas as autoridades, as pessoas que fazem, que lutam, né, pela cultura, né, com a mesa super representativa, né? Conselheiros, representantes de setores culturais, do Poder Legislativo, do Poder Executivo local, muito bacana, muito legal. Pois bem, o Rubens me solicitou, e aí eu vou frustrar um pouquinho o Rômulo, porque da outra vez, no primeiro seminário, o meu tema foi cultura e desenvolvimento, que é um tema que me agrada muito, que eu gosto muito, porque não é tão fácil associar cultura com desenvolvimento. Aliás, historicamente, essa ideia de que a cultura nos leva ao desenvolvimento é coisa do século XX para cá. Já teve época em que quem trabalhava com cultura tinha medo do desenvolvimento, porque a cultura era vista como aquilo que nos mantinha como a gente era. É como se a cultura fosse só raiz. E qualquer possibilidade de antena, qualquer possibilidade de conexão com algo novo, ameaçava. Já teve época que era assim, né? E tem gente no século XXI que ainda pensa assim, que ainda tem medo da mudança, da inovação, né? E acho que amanhã vocês vão ter um dia muito rico, amanhã e depois, com essas experiências de quem trabalha com o novo e quem trabalha com o tradicional, mas reconhecendo que nós não estamos mais no século XVIII, no século XIX, estamos no século
XXI. Né? O que o Rubens, portanto, esse tema cultura e desenvolvimento, que me agrada muito, eu não vou tratar hoje. O que o Rubens me solicitou, e eu entendi dessa maneira, que eu pudesse falar aqui durante uns 40 minutos sobre um tema que é, no meu entendimento, um grande desafio. Afinal, esse seminário não tem como objetivo apenas desfilar pessoas importantes, experiências bem-sucedidas. Se eu entendi bem, esse seminário tem como objetivo traçar possibilidades de futuro. Encarar o problema de como é que nós podemos superar, né, as descontinuidades, as sazonalidades, né, as interrupções, as ausências no campo da cultura, já que todos nós admitimos a centralidade, a importância da cultura, como é que a gente pode transformar isso em ações mais permanentes, mais equilibradas, mais sustentáveis. A dimensão mais, vamos dizer, econômica dessa sustentabilidade da cultura vai ser tratada amanhã, né, pelos outros que virão. Eu hoje trago aqui uma discussão política sobre sustentabilidade, porque, do contrário, a questão da economia criativa pode se reduzir à ideia de todos nós nos transformarmos em empreendedores. Como se discutir economia criativa fosse, né, transformar cada um de nós em empreendedores, em pequenos empresários. De fato, nós precisamos reconhecer que a cultura gera riquezas. Mas a importância da cultura, primeiro, é que ela nos faz humanos. Primeiro, porque ela nos diferencia de gato, cachorro, pedra e árvore. A primeira e maior e mais permanente importância da cultura é que, sem ela, a nossa condição humana está em risco. Cumprindo essa função essencial, aí a cultura também se presta a uma série de outras coisas. Ela também educa, ela também gera empregos, ela também gera impostos, ela também gera uma série de outras coisas. Mas não podemos esquecer dessa primeira, mais definitiva e insuperável função da cultura, né, que é nos fazer plenamente humanos. Portanto, todos nós aqui que trabalhamos com a cultura, não trabalhamos com alguma coisa acessória, secundária. Nós trabalhamos com algo que é tão fundamental, urgente e essencial quanto a saúde, quanto a educação, quanto a segurança, quanto ao meio ambiente. É isso. Portanto, discutirmos a institucionalidade da cultura, a criação dos sistemas de cultura, as formas de financiamento da cultura, um mercado cultural ativo, né, economicamente importante, tudo isso para que a gente possa garantir a essencialidade da cultura para o ser humano e garantir o direito à cultura. Então, o que eu vou tratar aqui hoje com vocês no meu entendimento, alguma coisa que diz respeito aos pré-requisitos para que, de fato, a gente possa discutir uma economia criativa, uma economia da cultura, tendo como perspectiva integrar essas várias dimensões da cultura, tendo como perspectiva pensar, né, através de alguns princípios. Me parece que esse é o desafio. E, para que a gente possa, de fato, pensar isso e sair daqui, né, no sábado com algumas propostas, com algumas questões que possam iluminar os caminhos, não só aqui de Uberlândia e da região, mas para o Estado como um todo, um dos desafios é a gente pensar o que é que cada um de nós veio fazer aqui.
Se viemos aqui somar as nossas diferenças, ou se viemos aqui subtraí-las. Se viemos aqui disputar quem tem o case de maior sucesso na área da economia criativa, ou se nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Porque me preocupa muito o quanto nós que trabalhamos com a cultura esquecemos o nosso lugar na cultura. Por exemplo, nós que trabalhamos com a cultura consumimos tão pouca cultura quanto o público que nós reclamamos que não nos consome. Nós, a cultura, apesar do mundo político e da forma de se fazer política no século XXI, né, apresentar o esgotamento de modelos tradicionais de representação e participação, haja visto o junho aqui no Brasil, nós continuamos sendo, né, acreditando mais numa democracia por representação corporativa do que modelos de democracia de participação direta e aberta. Alguém na mesa falou assim, a Madalena falou, né, que os seminários são sempre as mesmas pessoas. Como é que a gente faz para cada vez mais ter mais gente discutindo cultura? Eu acho que isso está diretamente ligado a essa abertura das formas de participação. Já existem setores da participação social no Brasil que a participação é direta. Então, existem alguns desafios que precisam ser pensados. E democracia de participação direta não elimina a participação por representação, se soma isso, né? Pois bem, então o que eu quero tratar aqui é exatamente o tema, o título dessa conferência, que é o que é que nós vamos fazer com as nossas diferenças. Vamos fazer das nossas diferenças uma plataforma de cooperação, ou vamos fazer das nossas diferenças uma plataforma de disputas, de setores e de territórios diferentes do campo da cultura? É uma opção. É uma opção que vocês aqui de Uberlândia têm que fazer, vocês aqui do Trento têm que fazer, nós de Minas Gerais temos que fazer. O que é que nós queremos com a cultura? Se temos certeza que a cultura tem centralidade, se temos certeza num projeto de desenvolvimento humano, se temos certeza que a cultura nos faz mais humanos, se temos certeza que a gente poderia estar enfrentando a crise econômica que se alastrou dos Estados Unidos para todo o mundo, não com a indústria automobilística, que está tornando a vida nas cidades inviável, né, que está eliminando a possibilidade do encontro, da troca, né, nas cidades. Se nós acreditamos que a cultura pode ser uma alternativa para isso, então nós temos que ter um avanço na maneira como nós, né, agimos politicamente a partir da nossa diversidade. Porque senão, do contrário, continuaremos mais nos dividindo do que somando a partir das nossas diferenças, né? Então vamos lá. São 4 rápidos tópicos aqui para provocar vocês, né, para os 3 dias de seminário. Primeiro, a diversidade cultural, né, ela não é um mosaico harmônico de diferenças, né? Diversidade é um projeto político a partir de uma realidade antropológica. Nós aqui somos diferentes. Pode passar o próximo, por favor. Nós aqui somos diferentes. Cada um de nós aqui, pelos nossos pertencimentos étnicos, raciais, religiosos, simbólicos, territoriais, artísticos, somos diferentes. Isso dá as nossas diferenças do ponto de vista antropológico. Diversidade é o que a gente faz com essas diferenças. Ou seja, quando nós falamos de diversidade cultural, nós estamos falando da nossa capacidade de produzir interações e trocas, não apesar das nossas diferenças, mas com as nossas diferenças. E para que isso? E por que debater a diversidade cultural, né, é importante? Porque, se eu não estou enganado, não se faz
não se consolida a democracia sem uma sociedade plural. E se eu não estou enganado, pluralidade não é um regime de que todo mundo vai ser igual. É um regime em que os diferentes serão tratados com igualdade nas suas diferenças. Se eu não estou enganado, isso é essencial para que nós, da área da cultura, possamos ter plataformas únicas de ação cultural. Aqueles que são do teatro, da música, das culturas populares tradicionais, das artes eletrônicas, digitais, das artes visuais, né? Qual é, efetivamente, a nossa capacidade, né, de fazer com que as nossas diferenças, enquanto sujeitos culturais, possam gerar uma plataforma, uma experiência de interação com as nossas diferenças, visando efetivamente contribuir para a consolidação de uma sociedade plural. Ou seja, uma sociedade em que a gente tem o direito de ser diferente, mas ser tratados como iguais. Esse é o desafio, né? Então, existe uma visão romântica acerca da diversidade cultural que acha que diversidade cultural são as características naturais das diferentes formas de vida e das diferentes manifestações culturais. Por isso, haja festinha e festival das nossas diferenças. A gente adora festejar as nossas diferenças, mas a gente é intolerante na hora que o desafio é não apenas um assistir à diferença do outro, mas um se somar à diferença do outro. Essa visão romântica alimenta o nosso imaginário, alimenta festinhas institucionais, mas não dá um passo, não contribui em nada para que a gente possa efetivamente pensar como que o problema dos violeiros tem a ver com o problema dos DJs. Apesar de violeiro e DJ são dois artistas que habitam lugares na cena artística diferentes. Mas do ponto de vista político, tanto os violeiros quanto os DJs têm problema de reconhecimento, de apoio, de existência. Enquanto a gente achar que o violeiro é tradicional e o DJ é um não artista, os dois, ao invés de se somarem nas suas diferenças, irão se subtrair. Pois bem, então, eu prefiro pensar que nós temos que enfrentar esse paradoxo. Para alguns de nós, a diversidade cultural ela é intrinsecamente positiva. Por quê? Porque ela permite que a gente possa fazer intercâmbios com a riqueza que é inerente a cada cultura do mundo e assim os vínculos que nos unem nos processos de diálogo e de troca. Mas existem os pessimistas que acham que não, que a diversidade cultural, né, a partir das nossas diferenças não dialogais, fazem com que a gente perca de vista o que temos em comum como seres humanos, constituindo assim a raiz de numerosos conflitos. Né? Eu prefiro pensar, ser pessimista e otimista. Eu conheço experiências em que as diferenças se alimentam. E conheço experiências em que as diferenças se canibalizam, se destroem. A questão é, em nome da economia criativa, em nome da economia da cultura, em nome da parceria, sociedade civil, poder público, as empresas, os artistas, os instrumentos que aí existem, o que é que nós efetivamente queremos? Como é que se conjuga diversidade com desenvolvimento cultural e com desenvolvimento econômico da cultura? Pois bem, então, eu insisto que nós precisamos desenvolver uma visão política da diversidade cultural para entendê-la enquanto, né, uma dinâmica sociopolítica da maneira como interagimos
os diferentes. Pode passar. Portanto, a minha respeitosa provocação aqui com vocês é: qual é a realidade de Uberlândia em termos de suas diferenças, da sua diversidade, da sua pluralidade? Como é que vocês aqui resolvem isso? Do ponto de vista da diversidade, Uberlândia são Uberlândias, no plural. Como é que aqui se pensa e se executa esse exercício, né, da diversidade e do pluralismo? Como é que vocês fazem com as suas diferenças? Somam ou subtraem? Segundo ponto. Quando eu falo de diversidade cultural, eu estou falando de alguma coisa que deve ser construída. Diversidade não se renova naturalmente. Porque como a diversidade não é a consequência imediata das nossas diferenças, mas é o que a gente consegue fazer com as nossas diferenças, isso quer dizer que a diversidade cultural deve ser encarada como uma construção, como um projeto, e não apenas como uma constatação. E aí, nesse sentido, temos que reconhecer que o campo da diversidade cultural é um campo também que encerra tensões, que não pode ser pensado como um mosaico harmônico de diferença. Né? E tensões não são um problema. Os nossos embates é que nos fazem produzir algo novo. A crise para os gregos não é algo que funciona mal. Isso foram para os latinos que traduziram dessa maneira. Né? Os gregos falavam da crise como condição para que o novo emergisse. Né? E eu acho que a cultura precisa assumir esse lugar, né? De não ter medo das diferenças e de saber fazer com que as diferenças nos deixem constantemente na busca e na responsabilidade de construção de modelos novos. Porque, do contrário, corremos o risco de repetir erros que vêm de outras áreas. Né? Outra questão importante, né, que decorre dessa ideia é de que nós não conjugamos a diversidade cultural na primeira pessoa do singular, eu e os meus iguais. O espaço da diversidade cultural é o espaço da interseção, da coletivização. O espaço da diversidade cultural nos convoca sempre ao diálogo, à troca, à construção da postura ética do respeito. Não é fácil trabalhar com a diversidade cultural. Mas não há como pensar na articulação da cultura com o desenvolvimento numa sociedade democrática a não ser através da diversidade cultural. Né? Portanto, quando o colega aqui da UFO fala, né, da presença de mestres da cultura não acadêmicos no ambiente universitário, o que nós estamos fazendo é corrigir um erro histórico de exclusão. Não é uma concessão. Do ponto de vista epistemológico, né, o que nós estamos fazendo é reconhecer que não existe um único modelo de conhecimento, não existe um único modelo de produção da informação, do bem artístico, do bem estético. Nós estamos abrindo a porta de uma instituição que deveria ter sido sempre de todos, mas que historicamente, durante séculos, alguns eram só objeto das nossas pesquisas e outros eram sujeitos das pesquisas. Hoje, com as políticas inclusivas no campo da educação e da cultura, nós estamos embaralhando esse lugar. Quem é sujeito, quem é objeto, quem aprende com quem. Isso vai certamente gerar, e tem gerado algumas dificuldades, porque não fomos preparados para isso, metodologicamente, didaticamente. Mas é isso que o ProUni anda fazendo. Não é só incluir, dar uma mãozinha para os pobres chegarem até a universidade. Isso é a visão empobrecedora. O que o ProUni faz é corrigir
né, um erro ou um desequilíbrio histórico, e mais do que isso, colocar em xeque por que é que a universidade opta por modelos únicos e fechados de conhecimento. Esse é também um dos grandes desafios. Portanto, bom, o que eu acho que trabalhar com a cultura na perspectiva do desenvolvimento, considerando a diversidade cultural não como a expressão das nossas diferenças, mas a diversidade cultural como a expressão do nosso projeto político através da cultura, significa a necessidade de termos a competência de desenvolvermos simultaneamente diálogos nesses 3 níveis. O diálogo multicultural, que é esse diálogo de afirmação identitária, importantíssima. Né? No mundo, né, de tantas transformações e tanta presença eletrônica, é claro que os violeiros têm que dizer, nós existimos, nós fazemos arte, e a nossa arte não é substituível. É claro que os representantes das culturas afro têm que dizer, olha, nós existimos, né? A dimensão do diálogo multicultural é essa dimensão da reafirmação de si, da sua identidade, do seu lugar, dos seus direitos. Mas se todo mundo apenas defende a si próprio, nós estamos criando um diálogo de surdos. Porque cada um só quer falar. Por isso, é preciso desenvolver uma outra dimensão dialogal, que é o diálogo intercultural, que é o diálogo em que a gente reconhece a existência do outro. Isso é condição para a gente escutar. Mas por que falar e escutar? Por formalidade? Por demagogia? Por populismo? Não, porque sem isso nós não criamos uma sociedade efetivamente democrática e plural. E por que tudo isso? Para que a gente possa, defendendo as nossas diferenças, né, reconhecendo a diferença do outro como algo positivo, a gente possa perceber que nós também temos universalidades, que nós só vamos nos constituir como nós se para além das nossas diferenças a gente reconhecer, né, a nossa universalidade, a nossa igualdade, né? Porque é isso que nos desarma, é isso que nos faz, né, desarmar em relação ao outro, né, e reconhecer no outro uma possibilidade da construção do nós. Terceiro, penúltimo ponto, já está acabando. Tudo bem que a banda está ali. Estou preocupado com você, mas vou terminar antes de 9h30. Os desafios, né? Os desafios não são poucos. E não é porque são poucos que nos desanimam, pelo contrário. Se fosse fácil, para que a gente estaria aqui? Né? Vamos lá. O primeiro que eu destacaria seria como é que a gente garante as condições para a gente, primeiro, continuarmos diferentes. Porque existem riscos de cada vez mais a gente querer ser igual. Se não temos políticas públicas e se o acesso à cultura se dá apenas pelas leis de mercado, a tendência é todo mundo querer a mesma coisa. Né? Ou seja, continuarmos querer ser diferente. Né? Isso não é fácil e não é rápido. Segundo, o desafio de construirmos projeto de diversidade cultural. Terceiro, né, o compromisso com o pluralismo, né? Ou seja, o compromisso com a equidade. O que é equidade? Né? Esse direito de ser diferente numa plataforma de igualdade. Daí a necessidade da gente pensar como trabalhar a diferença para que ela não impeça a diversidade e a pluralidade. Esse é um desafio. Num conselho de cultura, por exemplo, num conselho de políticas culturais, se eu não estou enganado, o desafio é esse. A não ser que a gente pense num conselho de cultura que é só pura formalidade.
né? Esse me parece um grande problema, né? Como resolver o problema da difusão cultural? Né? Isso não é específico de um setor da arte ou da cultura. Todos vocês sabem que plantar notícias na imprensa que nós temos hoje, com isso não estou criticando nada, pelo contrário, aqui até foi muito bem coberto, né? Mas não é fácil. Haja contatos. Haja agenda, né, de ex-alunos, amigos, né, para a gente conseguir. Né? Por quê? Porque nós ainda temos uma situação retrógrada de que se o ator morre em cena, vira notícia. Agora, se é o teatro em si, se não tem ninguém muito importante, né? Difícil. Então, é um desafio, né? É um desafio que abarca todo mundo. Não há setor na área da cultura que já resolveu isso aqui. Na área da música, os meios de produção, comercialização, difusão se alteraram radicalmente, né? Mas o problema de como é que você faz... Por exemplo, se eu quisesse comprar um CD de um artista de Uberlândia, eu teria maior dificuldade. Mas se eu quisesse da Lady Gaga, eu teria maior facilidade de comprar. Isso é... Né? Se eu quisesse comprar um livro de um autor local e regional, eu teria que sair, pedir contatos. Você conhece alguém que vende, não sei o quê? Aí talvez alguém tivesse uma caixa debaixo da cama com os livros encalhados para me vender. Mas se eu quisesse um livro de autoajuda, né? A arte zen da gestão de projetos culturais, talvez fosse fácil achar. Então, isso não é exclusividade de um setor ou de outro, isso é um problema de todos os setores da cultura. Né? Vamos lá. Como é que, nesse sentido, né, a questão que eu levanto aqui para vocês é como é que redes e trabalhos colaborativos e cooperados podem fortalecer a diversidade da cultura. Como que a participação social pode contribuir para esse processo? Como que a política cultural pode assegurar esse pluralismo? Me parece serem estes, né, os desafios que nós precisamos enfrentá-los de uma maneira direta. Né? Articular diversidade cultural e desenvolvimento, no meu entendimento, é enfrentar o desafio de relacionar tanto as nossas raízes e nossas antenas de forma a equilibrar contextos de inovação e de tradições. Né? Tanto o novo quanto o tradicional são fontes que alimentam a nossa diversidade e que precisam estar em processo de encontro, diálogo e parceria. Do contrário, né, continuaremos nessa fragmentação do setor cultural e nesse, né, enfraquecimento, né, geral dos setores. Mas para que a gente possa pensar algo novo, é preciso considerar que existem novos atores da cena cultural, novos modelos de criação, novos modelos de produção, circulação, consumo de bens culturais, que não mais cabem na equação centro-periferia, ou capital-interior. Isso não cabe mais. A gente ainda tem que lutar com essa coisa e ficar chamando de descentralização, de política de interiorização. Quer dizer, isso até o meados do século passado ainda poderíamos entender. Agora, basta abrir os dados econômicos, né, do Estado de Minas Gerais para que a gente possa reconhecer onde é que está o centro do Estado. Na capital? Então, assim, uma visão ingênua. Uma visão muito ingênua. Né? Mas nós ainda temos que ficar debatendo descentralização, né? Debatendo essas... Né? Enfim, né? É preciso a gente refazer, vamos dizer assim, né? Alguns conceitos e perspectivas para que a gente possa superar
maneiras de olhar para essa questão, né, da cultura, né? Redes de cooperação são possibilidades? Né? Pois bem, vamos lá. Outra questão que me parece importante, né, e que diz respeito diretamente a essa ideia, o que é que nós aqui nesse seminário faremos com as nossas diferenças, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, quando a gente fala da importância da cultura para gerar desenvolvimento humano, nós estamos falando de quê? Né? Dessa articulação entre 4 capitais que dão a riqueza de uma sociedade, né? O meio ambiente, que é o capital natural, o trabalho, né? O resultado do trabalho do homem, do ser humano, que é o capital construído, o capital humano, que é o próprio ser humano, e o capital social. O que é esse tal de capital social? Né? É um conjunto de valores, de atitudes, que se revelam através de 3 questões básicas, que, no meu entendimento, são questões que nós, da área da cultura, precisamos recuperá-las enquanto valor, enquanto compromisso. A ideia é que o grau de confiança existente entre os atores sociais de uma sociedade, nós precisamos confiar uns nos outros, nós precisamos ter formas de estar juntos, marcados pelo compromisso, pela ética, pela transparência, porque, do contrário, nós vamos discutir o bem público, as políticas públicas, as transformações sociais, com que parâmetro? Segundo, das atitudes e valores que auxiliam, que podem nos auxiliar a superar os conflitos e as relações de competição, para conformá-las como relações de cooperação e ajuda mútua. O consumo cultural no Brasil é tão baixo que é uma bobagem a gente se pensar em competição. Né? Em todos os setores, o consumo é tão baixo, né, que é uma perda de tempo a gente se sentir uns competindo com os outros. Porque a grande maioria do povo brasileiro não participa daquilo que a gente propõe, faz, executa através das nossas políticas e tal. Há espaço e a demanda e a urgência de se fazer tudo ao mesmo tempo agora. Né? Portanto, não se trata de competir, trata-se de pensar, né, quem vai fazer o quê, onde, como, e de forma cooperativa, né, de forma articulada, para que a gente não desperdice, não sobreponha, não torne as nossas ações mais difíceis. Né? Ou seja, como é que a gente vai poder trabalhar com cooperação, com ajuda mútua, né, e, portanto, com reciprocidade. E para que tudo isso? Para que a gente possa não ter medo de ser cidadão. Né? Nós, brasileiros, desenvolvemos um valor, né, muito curioso e que nos faz muito mal, que é não ter compromisso com a cidadania. Cidadania continua sendo pensada por nós só como um conjunto de direitos, mas não de deveres. Claro que, historicamente, é fácil explicar isso, porque vários dos direitos básicos humanos ainda não estão garantidos no cotidiano da vida de parte dos brasileiros. Do acesso à educação, né? Do acesso à saúde pública, do acesso à cultura. Então, não é uma má vontade, não é um problema de índole, é um problema histórico. Porém, né, é preciso, se a gente quer, de fato, produzir transformações através da cultura, pensar que uma sociedade é tão mais forte quanto mais ela tem, né, atitudes cidadãs que são praticadas e que vão fazer a sociedade mais coesiva e mais do que uma soma de individualidades. Vamos lá. O que é esse capital social acumulado na cena cultural de Uberlândia? Outra pergunta que eu deixo para vocês. O que é que os diversos setores culturais de Uberlândia têm acumulado de capital social? Entendido como um conjunto de valores e atitudes
que fazem vocês estarem juntos, não apesar das diferenças, mas exatamente porque são diferentes. Qual é a capacidade de, a partir das nossas diferenças, se produzir convergências, cooperação, que não eliminam as diferenças, mas que alimentam, né, essas diferenças. Vamos lá. Pensar a diversidade, então, né, nesse projeto de desenvolvimento humano, né, na cultura, pressupõe 4 ideias muito rápidas, básicas, que são os pilares de uma economia da cultura nos moldes de uma economia criativa. Que é, primeiro, sustentabilidade. E sustentabilidade não é um problema de planilha. O que torna a campanha de popularização do teatro algo sustentável não é a planilha, que até hoje tem que correr atrás, não tem? O que dá sustentabilidade à campanha de popularização do teatro é que ela tem permanência. Ela já está na memória das pessoas. Ela já é esperada. Ela já é demandada. Se algum dia o Rômulo falar assim, cansei e vou para Aruba, né, a campanha continua. Se algum dia o César Piva falar assim, chega de fábrica do futuro, agora eu quero uma oficina do passado, vou mudar para a Amazônia, né? Alguém vai dizer, tudo bem, boa viagem, mas a fábrica do futuro vai continuar. Sustentabilidade é isso, é a maneira como a gente articula passado, presente e perspectiva do futuro. Claro que passa pela questão econômica, mas passa pela capacidade da gente articular. Um projeto sustentável é um projeto que tem essa capacidade, né, de fazer essa articulação, passado, presente e futuro, ou seja, permanência. Outro valor é a questão do equilíbrio entre as lógicas do simbólico e as razões do mercado. Relacioná-las de forma produtiva, criativa e respeitosa é um desafio. E não é fácil. Não é fácil. Como é que você articula... Não que o mercado seja só, né, a profundeza dos perigos. Não, o mercado... Primeiro, quando a gente fala de mercado, nós não estamos falando só de capitalismo. O mercado existe muito antes do capitalismo. Ter medo do mercado, demonizar o mercado, é uma atitude ingênua, né? Agora, o que a gente precisa ver é como é que o mercado, né, e as lógicas do mercado e as lógicas simbólicas de cada setor da cultura se harmonizam. Porque, do contrário, a gente pode estar produzindo coisas muito estranhas. Por exemplo, né, na lavagem do Bonfim em Salvador, já existem baianas que só querem lavar a escadaria do Bonfim se tiverem cachê. Por quê? Porque elas são oportunistas? Não. Porque transformaram uma festa popular, sustentável, autônoma, num evento patrocinado por lei de incentivo. Então, se tem lei de incentivo, as baianas também querem cachê. Né? Então, é uma questão, né, de projeto político. O que a gente quer com a cultura? Né? Redução das desigualdades locais, regionais e mundiais e respeito aos direitos humanos. Porque, do contrário, nós vamos... Né, o trabalho com a cultura não vai incidir sobre o enfrentamento da pobreza e da desigualdade. E aí, a minha pergunta é, o nosso modelo é o modelo americano que nós queremos para o desenvolvimento das artes? Uma indústria potente, mas que mantém as desigualdades? Ou a gente acha que os Estados Unidos não tem desigualdade? É só dar uma passadinha em alguns bairros que os turistas e as nossas excursões turísticas não nos levam para a gente ver, né, a desigualdade no país. Né, que tem uma política cultural muito interessante, mas uma política cultural dominada pelas leis de mercado. Por fim, a consolidação de um modelo democrático de participação e decisão. Não é concessão.
conselhos, né? Comissões de cultura de assembleia, eles são direitos. Direitos de participação, direitos de debate, né? São conquistas históricas que não podem ser, né, fragilizadas. Elas são, né, condição para políticas efetivamente democráticas. Daí porque a gente falar do trabalho em rede não é uma questão de desenvolver técnicas, da gente se entrelaçar, da gente conectar, não. É a gente adotar novos paradigmas, né? Paradigmas que podem, vamos lá, né, trabalhar com a ideia de, como o Cássio Martinho faz, de que uma rede é a união de esforços individuais, é mais, né, do que isso, né? É construir algo que é mais forte do que a mera soma dos esforços individuais, né? Para que haja isso que nós falamos com tanta facilidade e praticamos com menos, que é a sinergia. À medida em que os atores trocam informação, compartilham capacidades, essa rede se torna mais poderosa e os processos podem fluir melhor através dessa rede, né? Redes, portanto, trabalhar em rede de forma cooperativa, de forma articulada, onde as diferenças se somam, né, significa, primeiro, a gente substituir a hierarquia pela horizontalidade. Significa a gente potencializar a emergência de novos talentos e valores. Significa a possibilidade da gente fomentar a inovação e a criatividade. Significa a possibilidade de reunir diferentes que pactuam objetivos e métodos comuns e continuam diferentes, mas que têm convergência e projetos políticos comprometidos em comum. Vamos lá. Passa aí, que eu estou atrasado. Último ponto, os perigos, né? O primeiro deles, vamos lá, é a maneira como hoje a participação social se dá em boa parte das áreas da cultura, né? Esse autor, o Einstein, ele inventou isso aí, essas tipologias, a gente não pode levar ao pé da letra, mas elas servem para a gente confrontar com a nossa realidade e pensar. Ele criou uma tipologia, né, dos degraus da escada da participação cidadã. Aqui embaixo é a menor participação cidadã, e lá em cima é a maior. Então, tem um nível de participação cidadã que é pura manipulação, né? É quando nós nos dispomos a ser manipulados e ocupamos lugares, né, para sermos massa de manobra. Existe um segundo nível de não participação, que é a participação terapêutica. Eu não tenho nada para fazer, vou lá, né? Pelo menos me divirto um pouco, me encontro com os amigos, né? Saio na fotografia, né? É um nível assim, terapêutico, né? Um pouco, é como se fazer política cultural é a gente esquecer os problemas da vida, vai lá, né? O Einstein fala, isso não é participação. Depois, níveis de concessão mínima de poder. É quando a participação cidadã, né, se dá apenas no nível da informação, da consulta e da pacificação apenas, né? De ficar conciliando conflitos. O Einstein vai dizer, isso é uma concessão mínima de poder. Quando a nossa participação social só se dá nesses três níveis. De ter acesso à informação, então vamos lá para alguém nos dizer o que já foi feito. Ou então alguém nos perguntar, o que vocês acham disso? Ah, tá bom, vou pensar, se der eu atendo vocês. Né? Ou quando é só para pacificar. Vem cá, ó, vocês aqui estão brigando muito, vamos parar com isso. Né? O Einstein vai dizer, isso é participação mínima. A participação social efetiva, né, do poder cidadão, e é isso que nós temos direito, né, e é isso que uma democracia necessita, é quando a gente atinge os níveis 6, 7 e 8, que é parceria, quando o Estado e as instituições dividem com a sociedade civil o direito,
o poder e o dever de fazer as coisas. Quando estamos diante da delegação do poder, quando o poder é dividido entre vários atores da sociedade para executar as coisas, né? E quando há controle cidadão. Por isso, quando o deputado falou, temos que ter plano municipal de cultura, plano nacional de cultura, plano não é um conjunto de idealidades delirantes e nem um conjunto de formalidades. Plano que se transforma em lei passa a ser um instrumento político e jurídico para que a gente possa dizer, senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente da República, está aqui que em 10 anos nós teríamos que ter um centro cultural em cada bairro de Uberlândia. Cadê? Que nós, em 5 anos, deveríamos transformar uma série de projetinhos pulverizados, né, em equipamentos que ofereçam serviços e bens culturais constantes. Isso virou lei. E cadê a execução disso? Ou nós caminhamos nesse nível de institucionalidade, ou vamos continuar ingenuamente achando que é de boa vontade que se faz, né, ações culturais, que é com boa vontade, com sensibilidade, é com decisões práticas e decisões conceituadas, né, e depende da gente saber o que queremos com a cultura. Então esse é um perigo que hoje eu acho que no Brasil nós estamos, né? A gente ainda tem níveis muito pouco decisivos de participação, né? Apesar de termos conselhos, apesar de termos uma crescente institucionalização da cultura, mas é preciso que a gente saiba para quê, né? E por que essa participação. Um outro risco é esse risco que o mestre Edgar Morin nos traz, né? Um risco mais filosófico, né? Um risco que diz respeito a uma certa condição contemporânea, pós-moderna, que é essa condição que ele diz. Vivemos um tempo onde o cheio provoca o oco, a saciedade gera angústia, o permanente é trocado pelo atual, pelo mais novo, né? A sociedade contemporânea é uma sociedade que nós temos acesso a tudo, mas nós estamos continuamente atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é. É uma sociedade de muito acesso, né, e pouca saciedade, que diz respeito aos nossos valores, né, diz respeito ao que é mesmo que nós fazemos com aquilo que a gente faz. Portanto, para terminar, trabalhar com diferenças e diversidades culturais, né, do conflito à cooperação. Não é fácil, mas se constitui como centro de um processo de desenvolvimento cultural. Se é isso que esse seminário está pautando, né, através da terminologia da economia criativa, né, o que eu imagino é que o que vocês estão discutindo é como é que a gente pode ter dignidade com o que a gente faz. Como é que, através da cultura, a gente pode efetivamente consolidar, garantir uma sociedade democrática, uma sociedade com menos desigualdade, né? Se vocês verem os jornais de hoje, está lá, os trabalhadores brasileiros têm mais anos de escolaridade hoje do que tinham décadas atrás. Avanço. Mas os trabalhadores hoje continuam ganhando muito menos, mesmo, né, alguns setores que se escolarizaram mais ainda continuam ganhando muito menos. Então, não basta apenas os avanços formais. É preciso que esses avanços formais se transformem em atitudes reais, cidadãs, políticas, e que nós sejamos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, sejamos da sociedade civil, de qual setor da sociedade civil, que a gente tenha esse compromisso, né, de trazer esse compromisso político para o seio, né, da cultura. Tá bom? Desculpa, mas acho que 9h30 no ponto, né? Muito obrigado, espero que isso faça algum sentido e contribua para vocês durante os outros 2, 3 dias de seminário. Obrigado.
Bom, abrir para perguntas, né? Eu acho que a fala do Zé Márcio não precisa ser comentada, não. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser colocar uma opinião. Você coloca ele coloca o permanente trocado do atual mais novo. Isso quer dizer, eu entendi, isso quer dizer o quê? É porque eu estou colocando isso, é porque eu fui na abertura do Cine Teatro Metrópole, do Brasil, Cine Teatro Brasil, está ficando lindo. As pessoas de Uberlândia vão lá em Belo Horizonte, não deixam de ver o novo teatro que o Estado recebe. E lá, esse mês, agora está uma obra maravilhosa lá, que é do Portinari, Guerra e Paz, vale a pena conferir. Mas eu estava conversando com uma pessoa, ela pegou e disse o seguinte: não, lá no Conselho Municipal de Cultura, eles estão discutindo muito de que está na hora dos projetos permanentes, igual a campanha, parar de receber recursos para ter outra coisa nova. Isso é essa angústia aí que você diz, é isso? Mais ou menos isso? Não. Primeiro, esse comentário eu acho que é interessante, porque é uma visão estranha, né? As políticas culturais são feitas de ações permanentes, né, e de ações episódicas e novas. Se você só tem permanência ou só coisas novas, não se faz, né? Então é uma certa ingenuidade achar que a questão das ações permanentes, elas não devem existir. Mas o que o Edgar Morin está dizendo aqui é essa ideia que poderia ser trocada pela ideia do modismo. Né? Vou falar uma coisa, não sei se aqui em Uberlândia tem virada cultural, tem? Não? Tomara que não tenha. Tomara. Tomara, inventem outra coisa. Por quê? Virada Cultural foi um projeto muito bacana, que aqui no Brasil, né, teve início em São Paulo, e que depois de 3, 4 anos de existência, está gerando mais problema do que solução. Para que uma virada cultural? Para a gente provar para nós mesmos que é possível a gente humanizar a cidade através da cultura. Não é um teste de resistência física, se a gente consegue ficar 24 horas acordado consumindo cultura. Não é para isso. Virada cultural é uma forma de intervenção urbana, da gente lembrar que a cidade é lugar da vida. E não há nada melhor para nos lembrar que a cidade é lugar da vida, né, do que a arte, a cultura. Só que, para que a gente inventa e repete um modelo que não está dando certo? A gente poderia ter inventado para Belo Horizonte uma virada cultural que fosse uma grande festa cívica de cultura. Durante um dia, todos nós, moradores da cidade, poderíamos estar convidados, incentivados a ir para a rua, mostrar o que a gente sabe fazer. No nosso bairro, na nossa esquina, na rua mais perto da casa da gente. E não repetindo o modelo centralizado nos setores onde tem equipamentos culturais. Poderíamos ter inventado, né, uma virada cultural nova, uma virada cultural pela cidadania. Mas não. Igual o carnaval, né? Tem gente que ainda repetiu o carnaval. Exatamente. Né? O carnaval de Belo Horizonte está se revitalizando como? Não é, com todo respeito, pelas escolas de samba, que nunca conseguiram ter um modelo de sustentabilidade, apesar de serem produtores de um bem cultural facilmente consumível, que é o samba. Isso precisa ser dito. Não estou dizendo que escola de samba é um bando de incompetentes. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é incrível como é que um gênero musical que tem tanto apelo e gosto no brasileiro, mesmo quem não gosta, toca um samba, começa a mexer, né? O samba é um gênero musical que favorece a sociabilidade, o encontro, a troca, e não se consegue criar uma sustentabilidade. Depende de verbas, né? Depende, né, uma dependência do poder público e tal. Como é que o Carnaval de Belo Horizonte está se reinventando? Por redes sociais. Eu vou passar uma semana em Japaratinga, em Alagoas,
encontram um tanto de mineiro lá, a gente, que lugar bonito e tal. Então, trocamos e-mails, perfis de Facebook, e aí vira, né, um bloco. Nós nos vimos em Japaratinga. Isso vira um bloco. É assim que o Carnaval de Belo Horizonte está sendo revitalizado, né, pelos encontros via as redes sociais, mas não é só na rede social, é porque antes a gente se encontrou fisicamente e nos reencontramos nas redes sociais. Ou seja, de uma forma, né, criativa. Então, o que o Edgar Morin está dizendo é o risco que é o modismo. Claro, claro. Surpresa, uma cidade já declarada morta no Carnaval. Hoje você tem uma vitalidade, né, dos blocos. Agora, tem um risco, porque como a gente adora, né, bater recordes, há um risco desse Carnaval começar a gerar problemas de segurança pública. Ao invés da gente querer muitos e pequenos blocos espalhados pela cidade, a gente começa a querer ter grandes blocos, né, que juntam milhares de pessoas e viram um problema de segurança pública, né? Então, é questão de opção. O que o Edgar Morin está dizendo é que, né, essa ideia de que, muitas vezes, aquilo que é mais permanente, aquilo que revela um valor mais permanente, é trocado pelo modismo. Por essa coisa de mimetizar uns aos outros. Deu certo ali, vamos repetir o de lá. Deu certo, né? É isso que ele está discutindo. No começo você falou sobre empreendedor, sobre a pessoa estar pegando esse que já existe e modificando. E eu tenho visto muito nos eventos, fóruns e que eu tenho participado, não só aqui em Uberlândia, mas em outros locais, todo mundo batendo na mesma tecla. Pegar o que é permanente e reinventar. Que o empreendedorismo é chegar num ponto onde já existe algo. Então, o que você está acabando de falar, inclusive da pergunta dele, é que é para pegar algo que já existe na cultura, e você falou também da soma das diversidades. E o que está faltando, então, no seu ponto que eu queria entender, é a gente ver essas diversidades, somando elas, sem disputa, mas na união, onde o empreendedorismo entraria nesse ponto, para criar esse, fora o que já existe, mas unindo essas redes. São duas coisas. Certo. Né? A primeira é isso. Sem falso idealismo. Se você fala, mas isso é utopia. É utopia, sim. Claro que é. E não tem menor dificuldade de dizer que nós que trabalhamos com cultura, ou somos portadores de projetos políticos utópicos, ou então eu acho que é melhor a gente vender pastel, pneu de carro, qualquer outra coisa. Se nós achamos que o nosso papel é transformar a cultura em produtos, em mercadorias. Se é assim, tem gente muito melhor do que a gente para fazer isso. Né? Então, tem sim um projeto utópico. Não utópico no sentido delírio, mas utópico no sentido literal da palavra. Utópico, aquilo que não tem topos, aquilo que ainda não tem lugar. E que cabe a nós buscar esse lugar. Então, uma dimensão é essa mesmo. Nós vamos continuar disputando o pouco, ou nós vamos ser capazes de, com as nossas diferenças estéticas, né, artísticas, políticas, territoriais, setoriais, nós vamos perceber que nós temos os mesmos problemas. O problema da cadeia produtiva da cultura, ela tem singularidades, mas tem problemas que são crônicos para todos. Um deles é comunicação, é difusão, é distribuição, é condição de produção, é financiamento para a produção. Né? O que todo mundo quer não é ficar dependente de lei de incentivo. Todo mundo quer, o que a campanha de popularização do teatro quer, é ter mais gente indo ao teatro antes e depois da campanha. É para isso que a campanha existe, é para formar público, não é para bater recordes. Todo ano o Rômulo diz, esse ano tiveram mais 20 mil, tiveram mais 30 mil, porque ele sabe que é assim que a imprensa interessa. Mas tem absoluta certeza que o compromisso do Rômulo, da equipe toda, é de formar público. A campanha de popularização do teatro é uma campanha de formação de público.
na estratégia de baratear o acesso. Então, é uma questão política, de projeto político mesmo. Segundo, é o novo ou é o velho? É as duas coisas. É as duas coisas. É não inventar a roda, né? Mas é não ter medo da inovação. Não ter medo da inovação. Como é que a gente equilibra as nossas raízes e as nossas antenas? Né? Porque é desse equilíbrio que a gente pode, né, ter a permanência. Permanência não é manter a coisa antiga. Permanência é evitar a descontinuidade, a sazonalidade. E nós, da área da cultura, como nosso modelo de financiamento da cultura é pela dependência de lei de incentivo, todo ano é aquele sufoco, é aquela falta de ar, entendeu? Primeiro aprovar projeto e depois captar patrocínio. Não é dessa forma que a gente faz a cultura ocupar um lugar central no desenvolvimento de uma sociedade. Né? Então, são as duas coisas. Tá? Estou preocupado lá. Você falou com relação também uma coisa que a gente vê muito, a gente ainda vive no Brasil certos resquícios de ditadura. Né? Uma delas é com relação à extensão. As universidades brasileiras têm muito pouco em relação à extensão. O senhor falou na fala do senhor aí que, com relação aos mestres tradicionais, à cultura popular em si, essa busca tem aumentado. Mas uma das preocupações que a gente vivencia a cultura no Brasil é justamente isso, que o erudito e o popular são diferenciados, existe um preconceito muito grande com relação, principalmente à cultura popular do Brasil, ainda mais na questão afro. E se é difícil para quem trabalha com cultura erudita, muito mais ainda para quem trabalha com cultura popular. O que pode ser feito para se dar equilíbrio, para que todos tenham, né, condições iguais, não só de financiamento de projetos, ou até mesmo para que se crie uma forma cultural, um modelo no Brasil onde todos possam ser atendidos? Eu acho que, primeira coisa, é uma coisa meio polêmica, eu vou falar rapidinho, porque... Depois do Cláudio aí encerra. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? É porque tem um show muito bacana, que eu não quero atrapalhar o show do Se a Marcelo. gente fizesse todas elas juntas, você respondesse logo. Então, na verdade, eu queria fazer uma observação. Nessa sociedade brasileira que nós vivemos, acho que você abordou isso várias vezes, nós somos educados para competir. Né? E isso, infelizmente, às vezes atrapalha o andamento e o caminhamento da diversidade, porque a diversidade ela tem um pouco de equidade. Né? Num país de competição, você deu o exemplo da virada cultural, né? Esse ano tem 5 mil pessoas, ano que vem quer bater o recorde de 20 mil pessoas para ser melhor do que a outra. Né? Aí o outro estado já quer criar uma coisa que é melhor do que a outra. Então, esse exercício de fazer diversidade e equidade acaba que seja um trabalho eu diria, para ser mais humano, em questão de humildade mesmo, para se somar forças. Né? Porque quando a gente chega no gargalo da questão da distribuição de recursos, da distribuição de sobrevivência, da questão de não ser sazonal, né? Porque quase desde incentivo, por exemplo, vamos pegar Uberlândia, nós dependemos da arrecadação de IPTU para poder começar a desenvolver projeto, então você consegue fazer alguma coisa a partir de março, quem vai captar tem mais um tempo para captar, então acaba que a coisa fica um pouco corrida. Né? São alguns políticos que têm que ser mudados e tem que ser uma percepção geral, não só de gestores, mas de atores, mas de população que contribui para isso fazer, acho que de uma forma mais humilde para construir uma coisa mais real, né, e menos sazonal, com mais impacto cultural. Bom, obrigado pela palestra. Uma das coisas que eu fico assim, que tem uma certa preocupação, todas as vezes não, assim, a temática de multiplicidade e diversidade, eu fico pensando qual é o lugar da criatividade no campo. Às vezes assim, que nós podemos correr o risco de transformar a diversidade e a multiplicidade em algo normativo. Então, eu fico pensando qual seria o lugar da criatividade.
Uma vez assim, eu posso ser um determinado gestor e copiar um determinado modelo de diversidade, de multiplicidade e tentar aplicar orgânico, sem pensar na relação orgânica da cidade. Obrigado. Eu acho que a sua questão tem a ver com o comentário aqui, né? Eu acho que, em relação às culturas tradicionais populares hoje, primeiro eu vejo um problema fruto desse modelo de financiamento da cultura. Parte daquilo que sempre existiu com vitalidade, né, sem dependência de lei de incentivo, hoje depende. Vocês já imaginaram, eu sei que essa imagem é meio radical, mas eu acho que é mais ou menos assim, entrar num hospital e na porta de uma enfermaria encontrarem uma plaquinha assim, né? Esses doentes continuam vivos em função do patrocínio cultural, da drogaria, não sei o quê. Vocês já imaginaram entrar numa sala de aula e o professor ter que estar vestido com uma camiseta dizendo: sou um professor patrocinado pela lei de incentivo, não sei o quê? É inimaginável. E na área da cultura isso virou um padrão. Né? Então, eu não estou querendo dizer que existem setores da cultura que merecem financiamento público via lei e outros não merecem. Eu só estou dizendo que parte da vitalidade cultural de uma sociedade não passa pela dependência do mercado, pela dependência do Estado e nem pelas leis do mercado. Passa pelo cotidiano da nossa vida. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Senão, daqui a pouco, Congado só existe se tiver lei de incentivo. Né? Festa junina. Festa junina aconteceu isso. O que antes era lúdico, comunitário, hoje virou um grande evento de competição. Então só cabe gente bonita, treinada, meninas que sabem tremer os ombros e rapazes sarados. E todo mundo sorri o tempo inteiro. Não porque esteja feliz, mas porque vale ponto. Porque está no regulamento da competição a alegria do grupo. E ainda dizem, né, que festival de quadrilha incentiva a cultura junina. Não incentiva cultura junina nenhuma. Pelo contrário. Então, parte da cultura, ela tem que existir no nosso cotidiano. Né? Uma outra parte necessita ser formalizada como evento. Aí sim, nessa outra parte, a gente precisa de equidade, tratar os diferentes como diferentes. Existem manifestações culturais que não podem ser tratadas via lei de incentivo. Tem que ter fundo. Agora, existem outras que não querem fundo, não precisam de fundo, que dão conta das leis de mercado. E a lei de incentivo, ela facilita o encontro mercadológico. Ou seja, tratar os diferentes como diferentes. Agora, como que a gente trata os diferentes como diferentes? Só com democracia. Só com democracia. Né? Só com participação dos diferentes sentados, deliberando sobre a diferença. Mas também só com espírito cidadão público. Ao invés de cada um defender o seu, se pensar, né, a produção do coletivo e do público. Né? E aí a questão da criatividade. É claro, porque se eu, nas minhas manifestações culturais, eu começo só a produzir para promover, para transformar a minha expressão estética artística num produto, aí de fato, né, a minha produção estética, a minha criatividade vai sendo formatada. Né? Eu não estou demonizando o mercado, mas só estou dizendo que o mercado vive de moda. E a cultura, quando reduzida às relações do mercado, né, ela vai acabando se moldando. Uma vez eu fui a Montes Claros e me lembro de uma artista cantora dando uma entrevista na rádio, convidando todo mundo para ir assisti-la. E no final ela fala: gente, vai lá, porque eu canto qualquer coisa que vocês pedirem. E ela falava isso com uma alegria, e eu escutei isso com uma tristeza. Né? Quando o artista só sobrevive se ele tem um repertório que agrada a todo mundo. Se a ideia de ser artista é agradar a todos.
é recolher o aplauso fácil, o balanço fácil da cabeça de todo mundo, né? Aí pronto, aí a dimensão política associada à estética vai embora. E a arte não é só para produzir conforto. A arte não é para nos fazer esquecer da vida. A arte é para nos embaralhar a compreensão do que é realidade e do que parece ficção. A arte é para isso. A arte é para nos convocar a outros níveis de consciência e não para nos produzir conforto e descansar de uma semana de cansaço. É para nos tornar mais humanos. E aí a questão da criatividade é central, né? Falar em arte, criatividade, confortos e descobertas, o Maquele, a gente tem que assistir o Maquele, que ele é muito bacana. Obrigado, gente. Pessoal, show do Maquele cá no Centro de Convivência. Estou preocupado com o jantar dos nossos convidados, porque eles têm que jantar no cadeia aberta. Pessoal que... Então tá. A gente também lembra que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente retoma as nossas discussões, palestras e a continuidade do nosso evento. Estão todos convidados.